E aí, pessoal, tudo certo? Vamos continuar então a nossa saga pelo Evangelho de Mateus. Já passamos por 4 capítulos, estamos chegando no capítulo de número 5. Acredito que seja se não o mais interessante, um dos mais interessantes capítulos de Mateus. Esses 4 capítulos que nós passamos, nós já exploramos acerca da genealogia de Cristo, o seu nascimento, o ministério de João Batista, além, claro, das tentações de Cristo e os chamados primeiros discípulos. Agora, no capítulo 5, vamos começar a enxergar um pouco mais dos ensinamentos de Cristo. Eu vou dividir esse capítulo em 2 partes, porque tem muitos ensinamentos importantes e eu não quero passar correndo por nenhum desses conteúdos. Mas, claro, eu quero trazer somente o conteúdo que é necessário para a compreensão do texto. O capítulo 5 a 7 de Mateus apresenta a primeira grande parte dos ensinamentos de Cristo, como é a vida e o reino de Deus. No capítulo 4, verso 7, que nós tivemos no vídeo anterior, Jesus resume a mensagem dizendo: arrependei-vos, porque o reino dos céus está chegando. E é exatamente isso que ele vai se aprofundar nos capítulos seguintes, explicando como deve ser esse aprofundamento, como é a vida cristã e como é a vida daqueles que se arrependem e acabam seguindo a Jesus. Jesus começa as bem-aventuranças, que são uma maneira de dizer que certas pessoas são felizes e abençoadas por causa do jeito que vivem. Este conceito era familiar no Antigo Testamento, como vemos em Salmos 1, verso 1, e também aparece em outras literaturas antigas através de bem-aventuranças. Jesus faz promessas de uma vida melhor para aqueles que se arrependem e adotam os princípios do reino. Na época de Jesus, muitos acreditavam que essas promessas se referiam ao futuro reino. No entanto, é crucial entendermos que elas também se aplicam ao reino presente. Este futuro reino era muitas vezes comparado com histórias antigas da criação e da libertação do povo judeu, e eles conheciam bem. Isso nos ajuda a entender um pouco melhor o Sermão do Monte, pois depois de chamar os seus primeiros discípulos, Jesus aproveita um momento para mostrar que realmente, ou o que realmente significa segui-lo, explicando aos seus seguidores, ou explicando como os seus seguidores devem o segui-lo. Assim como Moisés recebeu a lei no Monte Sinai, Jesus traz uma nova lei. Só que esta nova lei fala sobre o que acontece dentro de nós. Em Jeremias 31 e 32, Deus já tinha prometido em um tempo em que a lei seria escrita nos corações, e este tempo é agora. Então, Jesus traz esses ensinamentos no capítulo 5. Capítulo 5, verso 1. E Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte, e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos, e, abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo. É interessante que os mestres gregos costumavam falar em pé nos teatros. Já a tradição judaica, os rabinos se sentavam e os discípulos ficavam ao seu redor, ouvindo atentamente. Jesus seguiu essa tradição ao se assentar no monte, para estar acima e ser melhor ouvido pelos seus seguidores. Mateus, como um judeu, menciona isso para mostrar que Jesus não estava desrespeitando a Torá. Na verdade, ele está trazendo uma nova perspectiva sobre ela. Jesus estar na montanha faz uma referência a Moisés, que recebeu a lei de Deus lá. Agora, no monte, Jesus faz uma nova interpretação e uma compreensão mais profunda da lei. Em contraste a isso, Lucas descreve Jesus como estava sentado numa planície. Isso pode simbolizar uma visão mais ampla e infinita da graça de Jesus, já que Lucas era gentil e para ele uma planície representaria um horizonte sem fim. Por outro lado, Mateus tem uma perspectiva judaica. Ele foca na conexão direta de Jesus com a lei de Moisés. Pode parecer que há uma diferença entre os relatos de Lucas e Mateus, mas isso pode acontecer porque eles estão destacando aspectos diferentes e momentos diferentes. E aqui está a chave. A Bíblia deve ser vista como um texto teológico. As diferenças nos detalhes refletem diferença nas formas de transmitir as suas mensagens. Então, vamos valorizar essa diversidade e aprender com cada uma dessa perspectiva. Todos os versos a seguir sempre começam dizendo bem-aventurados, seguindo a tradição de Salmos. A palavra grega de bem-aventurados é makarios, que significa feliz. É uma tradução mais direta, assim, na verdade, demonstrando que a obediência ao Senhor é o motivo da felicidade e não de tristeza. Felicidade não é simplesmente ter algo, mas sim
ser, e ser aquilo que o Senhor designou para que nós fôssemos. Bem-aventurado é aquele que expressa esse caráter de Deus. Felicidade não é sempre estar alegre, mas inclusive ter paz até mesmo em meio às tribulações. Verso 3. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra. Pobre de espírito aqui significa reconhecer que estamos espiritualmente em falta, que precisamos de ajuda e de um Salvador. Todo mundo tem algum tipo de necessidade espiritual, mas nem todos percebem ou de fato admitem esta necessidade. Uma forma simples de entender isso seria fazer uma tradução assim: felizes são aqueles que percebem que precisam de ajuda espiritual, porque o reino dos céus é deles. A chave para entender o texto é que, no caso dos pobres de espírito, o reino dos céus já pertence a eles, enquanto as outras bem-aventuranças, o reino ainda está prometido para o futuro. Fazendo apenas uma colocação que eu acho interessante, quando nós pensamos em pobre de espírito aqui, dando uma profundidade um pouco maior, é que pobre de espírito é aquele que reconhece a sua pobreza espiritual. Todos são, mas nem todos reconhecem. É interessante que Jesus diz em Marcos 2 que ele não veio para os sãos, mas ele veio para os doentes. O que me chama ainda mais atenção é que, diante de Deus, todos nós somos doentes espiritualmente. Então, em Marcos 2, ele está dizendo: eu vim para aqueles que reconhecem que são, de fato, doentes. Da mesma forma que Jesus diz em outros momentos: eu não vim para os justos, né? E a pergunta que eu faço: quem era justo? Ninguém. Então, o primeiro ponto para nós compreendermos o reino, o primeiro ponto para nós compreendermos, nós estarmos no reino de Deus, nas bem-aventuranças de Deus, nós sermos felizes em Deus, é entender que por nós mesmos nós não conseguimos nada. Nós somos pobres diante de Deus, nós somos doentes diante de Deus, mas nós temos um Deus que pode nos curar, nos fazer feliz e simplesmente transformar a nossa vida. E a chave dessa transformação é simplesmente a compreensão dos ensinamentos do Evangelho do Reino, que é justamente o que este capítulo está trazendo. Ao reconhecer que nós somos carentes da graça de Deus, ao sermos confrontados pela palavra de Deus, nós sentimos que nós não temos essa santidade. Então nós choramos, pois vemos que em nós mesmos nós não temos nada a oferecer para Cristo. Então, a não ser que nós mesmo oferecemos ou nos oferecemos como sacrifício vivo a Deus. Desta forma, ao reconhecermos a nossa situação diante de Deus, nós choramos. Mas o que me chama a atenção é que o texto diz: bem-aventurados que choram, porque nós seremos consolados. A consolação aqui é o perdão de nossos pecados e comunhão com Deus, nosso Salvador. Então, mesmo que nós reconhecemos quem somos diante de Deus, nós seremos consolados por Deus. Após esse reconhecimento de estado e consolação pelo nosso Senhor, agora o texto diz que nós seremos manso. E mansidão aqui, o que me chama a atenção, não é simplesmente ser calmo, mas deixar ser moldados por Jesus, sem resistência. Deus vai moldar o nosso caráter diante dele, vai nos tornar íntegros e obedientes à sua palavra. Desta forma, nós herdamos a terra. Jesus nos disse que aqueles que aceitam a sua vontade um dia reinarão com ele. Verso 6. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Este verso 6 é um dos versos da Sermão da Montanha que eu mais gosto, pois ele é muito profundo. Pois agora que nós somos transformados por nosso Jesus, passaremos a ter sede e fome de justiça. E como seremos saciados? Praticando justiça. A palavra fartos aqui é do grego chortazo, que é usado como um boi que come até se fartar. Da mesma forma que o homem natural tem sede e fome de uma questão fisiológica, o homem espiritual tem sede e fome de Deus. E nós vamos se encher de Deus praticando sua justiça, praticando seu amor, pregando a sua palavra, para que este amor que nos alcançou alcance ainda mais pessoas. E a pergunta que fica: como é possível que alguém que conhece a Deus deixe de ter misericórdia? É simplesmente porque ele passou a esquecer do tamanho do preço que Jesus pagou por ele.
Ter misericórdia não era aceitar o erro, não é deixar as pessoas no pecado, mas entender que as pessoas erram, assim como você, assim como eu. E sempre tem que ter alguém lá para estender a mão, para nos ajudar, para nós ajudarmos alguém, da mesma forma que Cristo estendeu a mão para nós. Limpo, segundo a cultura judaica, era aqueles que viam apenas Deus como seu socorro. Limpeza significa santidade, e essa santidade é realizada pelo Senhor. A pior arrogância é a arrogância da santidade. O que seria a arrogância da santidade? É simplesmente achar que eu sou tão santo que eu sou melhor que todos. E isso nos torna cego. E qual é a pior cegueira? Quando nós vemos o erro de todo mundo, mas nós não conseguimos ver os nossos. Neste contexto, o povo estava vivendo uma época cheia de conflitos. Então, ser pacificador não era algo tão fácil assim. As ideias eram impostas, eram divergentes, tinham muitas brigas por ideias, né? Até parece nos nossos dias de hoje, por brigas políticas e qualquer coisa que as pessoas discordam de mim, né? Meu Deus, como alguém pode discordar de mim? Parece que é essa a realidade que nós vivemos hoje. Então nós devemos ser pacificadores e não, como diz alguns, né, colocar mais lenha na fogueira. Nós devemos simplesmente apaziguar as situações de conflitos. Verso 10. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem de todo mal contra vós, por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Aqui este texto nos lembra que muitos profetas do Antigo Testamento foram mortos, e tiveram pessoas que foram mortas por causa de Cristo. O nível do nosso ministério não é medido por quantas pessoas nos ouvem, mas pela nossa fidelidade, da nossa pregação diante de Deus. Se nós pregamos a verdade e somos fiéis, aí realmente nós seremos felizes e bem-aventurados diante de Deus. No início de Atos, nós vemos que simplesmente após os discípulos sofrerem açoites, apanharem por causa de Cristo, eles simplesmente saem felizes. Como que alguém pode sair feliz após tomar algumas chibatadas? É porque eles não se consideravam dignos de sofrer por causa de Cristo. Assim deveríamos ser nós. Devemos ficar felizes, até mesmo se formos perseguidos por causa de Cristo. Apenas uma observação. Nós seremos bem-aventurados se nós somos perseguidos por causa de Cristo. O que é isso? Porque nós vivemos a sua palavra, porque nós somos santos diante de Deus, porque nós temos uma moralidade diante disso, porque nós estamos simplesmente vivendo aquilo que Deus quer para nós, aí nós somos perseguidos. Se nós somos perseguidos simplesmente porque nós somos chatos, porque nós simplesmente não respeitamos as pessoas, porque nós somos preconceituosos, porque nós não conseguimos viver com os diferentes, e nós vivemos sempre arrumando confusões por causa disso, isso não é bem-aventurança. Bem-aventurança de ser perseguido é ser perseguido por causa do nome de Cristo e não por causa de nossos pecados. Verso 13. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com o que há de salgar? Para nada mais presta, senão para lançar fora e ser pisado pelos homens. Jesus ele está falando, se o sal perder o seu sabor, para que serve? Só que, como que o sal vai perder o seu sabor? O sal é salgado, é natural. Então, não há como o sal perder o seu sabor. Na verdade, Cristo está fazendo uma pergunta retórica, né? A única forma que tem do sal perder a sua validade é se o sal for manchado, se o sal estiver contaminado. Imagina o seguinte, imagina que tu salga alguma coisa, tu salga um arroz. Você vai colocar água e dificilmente você vai conseguir tirar aquele arroz. Para poder tirar o sal daquele arroz, você vai ter que lavar o arroz. E na verdade, você está tirando o sal, mas o sal em si não perde mais o sabor. O sal só não está lá. Então, como que o sal perde a sua validade? Simplesmente no momento que ele passa a se contaminar. Inclusive, na época, se você perguntasse para alguém da cultura judaica como restaurar o sabor do sal, eles diriam que seria preciso de uma placenta de uma mula. Sabe o que é interessante? A mula é estéril, não tem placenta. Eles estão dizendo, na verdade, que é impossível do sal perder o seu sabor. Então, o que esse texto está dizendo? Na verdade, ele está dizendo que para tornar inutilizável, para o sal perder o seu sabor, na verdade, é simplesmente misturando com outras coisas, misturando com outras impurezas. Assim somos nós. Se nós somos sals da terra,
Nós perdemos nosso sabor, nós perdemos a nossa utilidade no momento que nós misturarmos o que não é, que nos é santo com o profano. Assim, deixamos de ser útil no reino, deixamos de salgar o mundo. Interessante aqui que o sal ele poderia servir para duas coisas. A primeira coisa, que era mais comum, era simplesmente dar sabor para algo. Então, nós simplesmente estamos salgando o mundo, estamos dando a moralidade para o mundo. E segunda questão também era para preservar. Como não tinha refrigerador, como não tinha freezer, ou que, como aqui no sul nós dizemos não tinha frigidaire, né? Simplesmente ele era utilizado para conservar a carne. Então, o sal que somos nós, somos utilizados por Deus para preservar o mundo de sua moralidade. Verso 14. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas obras e glorifiquem a vosso Pai que estás no céu. Tanto o sal no verso 13 como a luz aqui, ambos estão ligados ao conteúdo. O sal com qual a comida estará salgando e a luz o que estará mostrando. As casas tinham pouca iluminação e uma candeia não faria muita luz. Desta forma, eles precisavam colocar ela em um lugar alto para iluminar todo o ambiente. Uma candeia não ilumina o mundo todo, mas várias candeias podem iluminar inúmeras casas. Nós, como igreja, podemos iluminar o mundo, mas eu sozinho pouco posso fazer. Mas isso não quer dizer que eu não preciso iluminar quem está à nossa volta, quem está à minha volta. Nós temos que evangelizar todos que estão perto de nós e vão ouvir a nossa voz. Se cada um de nós fazer a sua parte, a igreja simplesmente avançará. Não se esconda, pois você é a luz que mostrará Jesus no meio de toda essa escuridão do mundo. Chegamos na metade do capítulo e eu já quero trazer um devocional para nós encerrarmos esse vídeo. No próximo vídeo eu quero continuar explicando este capítulo de número 5. No começo do Sermão da Montanha, Jesus nos mostra uma nova forma de entender a felicidade. Ele não nos diz para buscá-la nas coisas que temos ou na aprovação dos outros, mas nos ensina que uma verdadeira felicidade vem do nosso relacionamento com Deus e como vivemos a sua palavra. As bem-aventuranças nos lembram que o primeiro passo para a transformação é reconhecer as nossas fraquezas. Quando admitimos que precisamos de ajudas e buscamos a graça de Deus, encontramos um consolo e um novo propósito. Jesus nos convida a sermos pobres de espírito, ou na verdade, reconhecermos que somos pobres de espíritos. E aí passaremos a chorar por nossos erros, mas neste momento nós seremos consolados por Jesus. E ao sermos mansos, deixamos sermos moldados em nossos corações, passamos a refletir mais do que é o amor de Deus. Jesus usa a metáfora do sal e da luz para demonstrar que nós temos a missão de influenciar o mundo ao nosso redor. O sal não pode perder o seu sabor, e nós também não. Então nós não devemos nos misturar com aquilo que não agrada a Deus. E nós precisamos ser a luz no mundo, para que nós possamos mostrar a Cristo àqueles que não conhecem. É o nosso papel trazer justiça e praticar a misericórdia, seguindo o exemplo de Jesus. Se enfrentarmos perseguições ou injustiças, precisamos lembrar que essas experiências são oportunidades para glorificarmos a Deus e reafirmarmos a nossa fé. A felicidade não vem de tudo estar bem, mas de vivermos um propósito maior e os princípios do reino e compartilhar com as pessoas as mudanças que Deus fez em nosso coração, porque Deus também pode mudar o próximo. Que possamos, então, não apenas ouvir a Jesus, mas simplesmente colocar em prática aquilo que Ele nos ensinou. Vamos deixar que Ele transforme nossas vidas e nos use como instrumentos de paz e luz neste mundo. Até a próxima.